Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cartórios Cast. Hoje, um episódio especial aqui com o meu amigo, colega de faculdade, braço direito, esquerdo, aqui com os cartórios, Alberto Correia Filho, diretor e sócio do Serac. Boa tarde, Alberto, tudo bem? Boa tarde, Martins. Obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre o nosso mistério, né? E vamos lá, vamos às perguntas. Vamos lá. Antes da gente começar, se inscrevam no nosso canal, deem um like, compartilhem e curtam bastante, tá bom? Bom, Dom é um apelido carinhoso que ele me colocou e a gente coloca, foi recíproco, acabou sendo recíproco. Fala aí pra gente da sua vida, como é que você caiu nesse mundo do direito, de cartório, se você sempre quis ser advogado. Aquela célebre pergunta, né? Quando você era garoto, o que você queria ser quando crescesse? Quanto tempo dura esse podcast? Eu costumo dizer que depende da idade. Quanto mais a idade, mais história para contar. Pois então, um podcast normalmente é 40 minutos a 1 hora. Então nós podemos pôr 40 horas a 100 horas, vai, para nós, já por causa da nossa idade. Da sua, né? Não da minha. Bom, eu até publiquei isso esses dias aqui no nosso canal de WhatsApp interno, né, do oficial, que as perguntas desse canal interno eram aquilo que... O sonho de infância que eu realizei e o sonho de infância que eu não realizei. Então, o sonho de infância que eu realizei foi de conseguir jogar bola. Eu não cheguei a jogar profissionalmente, porque na África do Sul não existia profissionalismo na época que eu morei lá, mas cheguei a jogar lá num time que seria aí uma 4ª divisão aqui no Brasil. E foi muito legal, foi bastante intenso, muito treino e tal. Então esse era um sonho que eu realizei. Então o sonho que eu não realizei, que aí vai ao encontro da sua pergunta, é que na minha infância, eu até estava lembrando isso com um dos colaboradores aqui do Serac, que a Guerra Fria era muito latente, né? E então a questão nuclear era muito falada nos jornais e tal. E eu sempre quis, eu pelo menos tinha na mente ser um engenheiro. E dentro dessa questão da engenharia veio essa questão essa outra questão da energia nuclear. Então eu queria ser algo vinculado a essa questão nuclear. Então eu queria ser um físico nuclear. Lógico que, né, foi só um sonho, porque era muito além daquilo que eu poderia imaginar, né? Então, com o passar do tempo, eu fui abandonando essa ideia. Então mas nunca deixei de ter a ideia de ser um engenheiro. No meu começo de vida acadêmica, lá nos anos 80, eu até tentei engenharia, mas também foi uma tentativa meio frustrada, porque para ser um engenheiro bom, eu precisaria entrar numa faculdade boa. E uma faculdade boa, eu necessitaria de muito estudo. Deixa eu fazer uma pergunta... Você já continua, mas uma pergunta dentro dessa pergunta aí, dentro dessa sua fala. Você chegou a pensar agora, mais recentemente, se esse teu sonho de ser físico nuclear tem algum pano de fundo, né? Ou seja, se esse sonho não é por conta de um outro gosto ou uma outra necessidade sua. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu queria ser piloto de avião. Essa era a minha coisa como criança. A criançada da nossa época tinha essa imaginação. Né? Mas aí o que acontece? Chegou numa determinada época da minha vida que eu desisti de ser piloto de avião, não porque não teria condição,
Porque eu mudei o meu sonho. Porque eu descobri que, na verdade, eu não era ser piloto de avião, pilotar um avião que eu queria. O que eu queria era liberdade. E a altura sempre me deu uma sensação de liberdade, né? Eu estando no alto de um prédio, de um avião, de um balão, de um helicóptero, de o que quer que seja de uma montanha, parece que a gente é onipresente. Então dá uma sensação de liberdade. E aí eu consegui enxergar isso e falar, não, o que eu quero é ter liberdade. E um piloto de avião não tem liberdade. Você tem uma escala que você tem que seguir. Então, talvez nesse seu sonho de físico nuclear tenha algo de fundo aí e que você possa buscar, porque eu fui buscar a minha liberdade depois, né? O entrevistado não sou eu, então não vou entrar nesse assunto, mas eu fui buscar a minha liberdade, ou seja, é legal a gente identificar isso, porque se você consegue perceber, fala, peraí, mas eu estou frustrado por não ser piloto? Não, pelo contrário. Graças a Deus que eu não fui ser piloto. Então pode ser que você encontre, ou já encontrou até aquilo que você buscava, que você achava que você ia ganhar com físico nuclear, de uma outra forma, né? É isso que eu queria ver se você tem essa ideia. Eu acho que sim, eu acho que você tem razão nisso, e acho que eu encontrei esse físico nuclear lá da minha infância, no sentido de resolver problemas. Por que eu queria ser físico nuclear naquela época? Porque existia uma crise energética muito grande nos anos 70, né? E todo mundo buscava uma solução para essa crise. Então, acho que essa questão nuclear era muito importante. E hoje, quer dizer, se eu não conseguir resolver o problema do mundo, nem do Brasil, eu hoje consigo resolver problemas dos nossos clientes, né? Então, o que eu fiz? Acabei procurando uma formação que eu conseguisse ajudar a resolver problemas de um segmento, vamos dizer assim. Então, eu me sinto muito realizado em ter estudado o que eu estudei, ser o que eu sou e ajudar quem eu ajudo. Mas eu me sinto frustrado de ouvir isso. Por quê? Porque foi eu que te trouxe para o Serac, então você falou assim, putz, vou lá que lá tem muito problema. Esse cara aí só tem problema lá naquela empresa, vou lá resolver. Então eu tô brincando. Bom, foi uma coisa que a gente, desde dos bancos da universidade, a gente discute, né? Sempre alguém tem um problema que precisa de uma solução e a gente está aqui para ajudar. Não, falando sério agora, foi legal porque entre alguns dos nossos colegas de faculdade, o único que eu identifiquei que achei interessante trabalhar comigo foi você. E talvez porque eu percebi essa sua característica, né? Então, legal. Fez bem o seu trabalho. Isso aí. Não fiz mais nada que minha obrigação. Fora a modéstia, né? Então, então essa fase da tenra idade, né, até o começo da adolescência, foi dessa forma. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já cheirava cola, até brinco, porque... Você sabe calma que aí, minha mãe... que ele vai explicar, hein? A minha mãe comprou diversas brigas com vizinhança, com gente, porque minha mãe era pespontadeira, né? Pespontador é aquele profissional que costura os sapatos. Naquela época era só sapato de couro, não tinha napa, couro sintético, que nem tem hoje, né? Era tudo couro mesmo. E para você colar, para você fazer qualquer coisa num material de couro, você precisava de colas específicas. Então, a maioria dessas colas eram altamente tóxicas. E tinha muitos tipos de cola em casa. Então, se eu fosse tender para o lado estranho da força, né? A gente eu teria sido um viciado, porque tinha cola a dar com pau lá. E aí muita gente brigava com a minha mãe por causa disso, porque achava que os filhos, né? Porque eu tenho um irmão mais novo, que os filhos eram cheiradores de cola. E, na verdade, nada disso. Mas eu comecei a trabalhar com 12 anos numa fábrica de sapato, limpando cola de sapato pronto. Então,
E com isso nunca mais parei, né? Trabalhar é uma coisa que você começa um dia, sabe lá Deus quando eu vou parar, né? E se Deus quiser, isso vai demorar muito tempo. Uma parte aqui que você falou da sua mãe, então é hora de você revelar que nós somos irmãos. Não, Aliás, nem o Rafa e a Babi que estão aqui sabem, eles vão saber de primeira mão aqui antes de ir para o YouTube. Vai saber, de repente vocês dois também podem ser irmãos. Pode ser irmãos. Nós somos irmãos de leite. Né? O meu pai e o pai dele comprava leite na mesma padaria. Então, somos irmãos de leite, já sem antes nos conhecermos. Porque morávamos no mesmo bairro, né? A gente nem sabia disso. A gente ficou sabendo na faculdade. E então a história foi dessa forma. Eu comecei a trabalhar e aí não parei mais. Entre banco e até eu deixar de trabalhar como empregado foram alguns anos, né? Eu trabalhei até 1986 como empregado. E aí comprei um lava-rápido, desse lava-rápido eu fui para a África do Sul, voltei, retomei o lava-rápido e aí foi até eu entrar na faculdade. Um pouco antes, minha mãe tinha uma cozinha industrial, aí eu fui trabalhar com ela nessa cozinha industrial, que me ajudou a pagar a faculdade de Direito. Mas está indo muito rápido. Pode falar aqui por que você foi para a África? Ou aquele acordo que você fez lá, você pode falar aqui ou não? Então fala aí. Porque era capaz de ela ouvir, então... Porque assim, eu tinha... em 86, eu tive uma namorada. E essa namorada, que hoje é minha esposa, a gente namorou durante 6 meses apenas, mas foi um namoro intenso. Ela com 16, eu com 24. Então, eu era praticamente um corruptor de menores, né? Não fui preso porque, na época, ela não me denunciou. Mas, depois de um tempo que a gente desmanchou, eu assim, não consegui emplacar nenhum namoro diferente. Então, eu senti que aquele acordo que a gente fez, né? Porque ela entrou com o pé e eu com a bunda, acabou fazendo com que eu fosse para a África do Sul aceitando um desafio convite de um amigo de infância também que já estava morando lá. Então, a família foi a favor? Foi contra? A família... Na verdade, quando eu cheguei para minha mãe para falar que eu ia para a África do Sul, eu não pedi, né? Eu só comuniquei. Então, eu já estava com a passagem na mão, já estava devendo a passagem para esse meu amigo, e só comuniquei ela. Falei, olha, eu estou indo para a África do Sul no dia 29 de fevereiro de 88. Ela falou, legal. Eu falei, mãe, não estou pedindo, mas eu estou comunicando que eu vou. Quantos anos você tinha? 26. Porque eu ia fazer 27, eu tinha acabado de fazer 26 no final de 87, né? E aí ela sentiu o baque, né? Eu vejo hoje como pai, né? Como seria se meu filho me comunicasse isso hoje, né? Uhum. Então eu acredito que deve ter sido bastante difícil para meu pai e para minha mãe na época essa informação de que eu iria para a África, né? Mas foi um tempo muito feliz, foram 5 anos e meio que eu morei lá praticamente. Aprendi muita coisa. Eu sempre falo que acho que todo jovem deveria morar sozinho um tempo para entender como é essa você conviver sozinho em algum lugar, mas tinha que ser distante, porque não adianta você sair da casa do seu pai em Santana e ir morar sozinho no Cambuci. Isso é muito perto, não tem muita ligação. Mas aí quando eu estava lá já há, sei lá, uns 4 anos, eu recebi uma ligação daquele mesmo pé que me chutou a bunda,
para me desejar feliz aniversário lá. E aí começamos a conversar, a namorar por correspondência. O amor não tem distância, né? Pois o amor não tem E distância. eu ficava contando os aviões, né? Porque como era tudo por carta, o telefone era caro, né? Então... quando contar as histórias, a gente tem que explicar para o público, né? Porque o público de cartórios se renovou muito depois dos concursos, né, frequentes, principalmente no estado de São Paulo. Então é tudo jovem. Então se a gente começar a falar fax, falar de orelhão, né? Eu ia ligar no orelhão, o pessoal não sabe nem o que é isso, né? Então naquela época, eu estou falando isso, foi em 91. E quando eu conseguia uma oportunidade de ligar para ela, eu ligava. Mas não é que eu não tinha dinheiro para ligar. É que às vezes era mais fácil eu guardar para poder comprar uma passagem e vir para o Brasil do que gastar dinheiro com ligação interurbana internacional, né? Caramba. E aí a gente se conversava muito por carta. E aí eu ficava contando o avião, porque o avião só chegava em Joanesburgo na segunda-feira à noite. Então, o que acontecia? O avião chegava na segunda, e na terça-feira a correspondência era trabalhada lá nos Correios da África do Sul. Eu ia receber na quinta, na sexta-feira. Eu lia, escrevia, postava. O avião saía da África do Sul para o Brasil na terça. Então, se eu conseguisse postar até a terça, até o sábado, eu sabia que a carta vinha para o Brasil na terça-feira, pelo avião da Varig. Olha como é antigo, hein? Ninguém sabe o que é Varig também. Acho que não. Até porque a Varig fechou faz muitos anos. Mas, então eu ficava contando isso. E era engraçado, porque teve uma vez que a minha contagem furou e eu já achava que ela tinha arrumado outro aqui. Boa. Foi assim, uma época... Mas, Alberto, então foi assim... iniciou limpando a cola do sapato, aí depois foi para... Aí depois eu fui pro banco. Aí depois do banco eu fui para a África. Tá. E lá na África do Sul eu trabalhei atrás de balcão, fui açougueiro, fui padeiro, fui soldador, fui serralheiro. Quando eu voltei para o Brasil, até tentei emplacar essa profissão, né? Montei uma serralheria no fundo da casa da minha sogra, mas acabou... quando eu voltei da África do Sul, eu casei. Entendi. Retomei o Lava Rápido, aí o dono do Lava Rápido, o dono do terreno acabou morrendo, e aí a família pediu o terreno de volta, nós tivemos que entregar o terreno, eu e meu sócio. E aí... Aí você ajudou casei, sua mãe, casou? Casei, tentei a questão lá da serralheria, aí fui trabalhar de empregado, fui trabalhar como serralheiro industrial lá em São Bernardo, e enfim, minha vida deu várias voltas porque o Lava Rápido, infelizmente, já tinha acabado e eu não quis continuar. Então voltei a ser empregado nessa época. E aí depois disso tudo eu resolvi ajudar a minha mãe. Ela tinha uma cozinha industrial, então ela fazia salgadinho, vendia nos eventos do Center Norte, AMB e tudo mais, nas feiras, né? E aí eu fui então trabalhar com ela, e isso me garantiu a faculdade de Direito, porque em 2000, meu filho nasceu no final de 2000, então em 2000 eu decidi fazer o vestibular, e aí foi quando a gente conheceu. E aí daí para cá nossa história passa a ter uma cumplicidade. Aí a gente vai entrar nela. Eu perguntei para você fazer essa cronologia aí da tua movimentação, que eu quero falar de movimento agora. Uhum. Mas ainda tem o professor de Direito Penal na formação de vigilantes, que você fazia concomitante a trabalhar com sua mãe. Mas isso já foi na época que eu entrei na faculdade, porque a partir do segundo ano de Direito, meu primo tinha uma escola de formação de vigilante, e eu, como na época estudante de Direito, as normas da Polícia Federal ainda não exigiam uma formação acadêmica para dar esse tipo de aula. Eu então fui convidado por eles a ministrar essas aulas de Direito Penal. Então eu
durante quase que todo o tempo da faculdade, eu dei aulas de direito penal. No finalzinho, depois de formado, no finalzinho da formação e logo depois de formado, também falava sobre ética e direito do trabalho no curso de formação, porque as normas mudaram. Né? E aprendeu mais ou menos a tirar, né? Porque na aula de formação de vigilante tem aula de tiro também. Exatamente. E ele achava que tinha aprendido a tirar. Se der tempo, a gente vai contar essa história que é quase trágica. Mas até a hora que você entrou no Serac, até o momento que você entrou no Serac, dá para ver que você sempre se movimentou. Né? É isso que eu queria trazer aqui como ensinamento. Né? Eu sou muito grato de fazer o Cartórios Cast, porque eu entrevisto as pessoas que vêm aqui, os titulares de cartório e as pessoas ligadas a cartórios do Serac ou não, e sempre aprendo muito. Né? E apesar de te conhecer há bastante tempo, né? 20 e tantos anos, né? Jamais, né? Mais, desde 2001. Mas não chega a 30, né? 26. Não, 26. 26. 25. A gente está sempre aprendendo com todo mundo, né? E não que eu tenha aprendido, mas pelo menos eu consolidei um conhecimento, né? Há um tempo atrás eu ouvi de uma grande empresária brasileira que já tem uma certa idade, mais velha que nós, e ela está dizendo assim, eu já estou numa idade que eu gosto de chegar no final do dia e ir para minha casa, botar meu chinelo, ficar na televisão, relaxando, tal. É muito compromisso, é muito estudo, tal. Então eu gosto de dar uma relaxada. E às vezes eu tô lá pronta para tomar um chazinho, meu chinelo ali na televisão, friozinho, gostoso, tal. Vem um convite para sair para ir em algum compromisso social ou algum compromisso, mesmo que seja de trabalho. E eu reluto e falo, putz, não vou, eu vou negar esse convite. Eu queria descansar e relaxar, mas eu vou. Mas eu vou porque eu sempre volto e não me arrependo de ter ido. Porque eu sempre aprendo alguma coisa, eu sempre acrescento alguma coisa. Então, o Alberto é uma pessoa, um homem de sucesso, né? Batalhou muito, como a gente está vendo aqui, mas hoje é diretor do Serac, é sócio do Serac, né? A empresa, o ecossistema de contabilidade, o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. E veja a característica, movimento, ou seja, você não parou quieto, né? Você não parou quieto. Então, a gente tem realmente que ter até a humildade de procurar outra coisa quando aquilo não der certo. E não tem que ter medo de recomeçar. Né? Recomeçar não tem idade, não tem nada. Entendeu? Tem que ter energia e movimento. É um dos segredos do sucesso. E aí, como já dito aqui no começo, eu estava na faculdade, já era empresário, e o Grupo Serac, até então o Grupo Serac se separou, já eram 3 empresas, 3 sócios, e eu fiquei com o Serac. E a grande característica do empresário para crescer a empresa é saber identificar as pessoas, saber identificar quem tem condições de trabalhar. E eu estava ali no mundo do direito, de quem estava começando, e precisava de pessoas para trabalhar comigo. E tínhamos lá um grupo bom, né? Não só todos os alunos da classe, mas a nossa panelinha ali, a turma do estágio, que a gente fazia estágio junto e tal. E aí eu digo, né, que eu fico de olho em todo mundo, até hoje. Eu estou sempre prestando atenção em todo mundo, né? Até falo pro pessoal, quem trabalha comigo está sendo avaliado o tempo todo. A gente se acostuma a fazer isso, né? E aí eu pensava, não tem ninguém que eu possa chamar para trabalhar que não seja o Alberto, né? E aí eu te chamei para trabalhar. E aí, mas é melhor contar a história sob o teu ponto de vista. E aí você estava lá ajudando sua mãe e aula de direito penal na formação de vigilante. E aí o que te fez aceitar o convite? Até porque
você começou fazendo bico, né? No Serac. A questão foi assim. Bom, desde os primeiros dias de aula, eu sempre focava no exame da ordem, né? Porque não adianta nada você passar 5 anos de faculdade e não passar no exame, né? Então, eu sempre tive receio do exame da ordem. Mas eu ficava também analisando o que eu poderia fazer, aonde eu poderia chegar com o exame da ordem ou sem o exame da ordem. Então, sem o exame, eu sei que eu não chegaria muito longe. Mas o convite inicial, não sei se você lembra, foi um pouco antes da contratação do Leandro, que vocês precisavam de alguém na consultoria. Não lembro disso. Então, aí eu fui fazer um teste para a consultoria. Mas o teste foi pesado, assim, principalmente no que dizia respeito ao direito constitucional, que nunca foi muito não foi o meu melhor foco na faculdade, mas dentro da consultoria, né, tudo decai, ou tudo tem origem no direito constitucional, enfim, e eu não fui bem. Um detalhe só, o Leandro que ele está falando é o nosso gerente jurídico, ele está conosco hoje, teve uma passagem anterior, quando era ainda o Grupo Serac, que depois foi desfeito, e aí eu também fiquei de olho nele, e depois, mais para frente, eu consegui trazê-lo, e a gente tirou o Leandro da Fiesp. Da Fiesp. Estava na Fiesp. Foi uma bela contratação. Exatamente. E aí, então, como eu não passei nesse teste, isso me frustrou um pouco, porque eu achava legal essa questão do Serac, porque eu meio que vivenciava isso dentro da sua visão, né? Aí eu comecei a fazer um certo estágio dentro do Serac, na parte jurídica. Então eu comecei a ler os contratos as peças. Tinha muita ação do ISS na época. Eu comecei a ler tudo aquilo lá, e aí comecei a me envolver com questões administrativas, né? Junto à Prefeitura de São Paulo. Então, todos os serviços, todos os trabalhos que vocês angariavam, eu executava e ganhava um percentual. Então, aquilo foi tão importante para mim que, com o resultado daquilo, eu comprei um carro. Esse carro acabou me sendo muito útil, porque alguns meses depois de um pequeno afastamento que eu tive aqui, eu fui convidado novamente a retornar, mas já na área comercial. Então aí o carro foi muito útil, porque eu precisava do carro para visitar. Então nessa altura eu já tinha OAB, já tinha passado no exame da ordem, mas eu não tinha dinheiro nem para fazer inscrição. Então a inscrição para a OAB foi feita com dinheiro que eu comecei a ganhar aqui na área comercial. E aí, a área comercial é fantástica, né? Eu sempre achei que não conseguiria, e no fim das contas acabei... É engraçado, né? Tem muitos dos bons vendedores que acham que não tente no comercial, não conseguiria vender. Eu sou um deles também, que no início eu quis desistir. Agora, Alberto, o Alberto é considerado por mim a maior autoridade em cartórios, não na prática dos atos, né, que eles são especialistas, mas na parte administrativa, a parte tributária, a parte de pessoal, né, do direito do trabalho. Na minha opinião, o Alberto é a maior autoridade em cartórios. E ele começou em vendas, né, de cartório. Eu o treinei, eu era o único vendedor na época, ele foi o segundo vendedor do Serac pós-separação. Separação, o desfazimento do Grupo Serac. E por que você acha que você acabou se tornando essa autoridade, mesmo que você não concorde com isso, mas eu tenho certeza, né, disso. Mesmo que você não concorde, por que você acha que você
Não é que você saiu de vendas, porque a gente não deixa nunca de ser vendedor, mas que você entende tanto da parte jurídica dos cartórios, né? Repetindo fora a prática dos atos, e não só de vender, né? A que você deve a isso? Com todo respeito e, acima de tudo, uma certa modéstia, eu devo isso à minha... Como é que eu posso dizer assim? Não é ambição, mas vamos falar que seria uma ambição. Por quê? Porque eu sabia que quanto mais eu aprendesse, melhor eu prestaria o meu serviço. Então, quando eu comecei a vender, eu comecei a entender, de certa forma, quais eram as dores dos nossos clientes. E rapidamente eu comecei a ser envolvido por você em auditorias. E essas auditorias me deram muito suporte para conseguir vender mais e para conseguir novos contratos de auditorias, por exemplo. Por quê? As dores dos nossos clientes, elas sempre estão vinculadas a uma possibilidade de perda. Ou porque houve um problema no cartório, ou houve um problema no sistema do cartório que em decorrência de uma manipulação feita por alguém. Então, sempre tinha um problema para resolver. E por incrível que pareça, acontecia de eu conversar com algum titular sobre um determinado problema e logo em seguida surgia um trabalho relativo àquele problema. Então, o fator sorte também foi preponderante para eu chegar onde eu estou hoje. Realmente é muita modéstia, né? Eu tenho uma visão diferente da sua. Ambição é muito positivo, né? Claro que a ambição com responsabilidade, né? Quando é uma ambição desmedida e você acaba prejudicando outras pessoas, aí não tem sentido, mas a ambição é muito positiva, né? E é uma característica de todos que se desenvolvem. Mas eu acho que você foi além de vendas, né? Foi além do que você foi contratado, né? Porque você poderia continuar sendo um excelente vendedor e estar conosco como vendedor, mas não ter chegado à diretoria e não ter chegado à sociedade. O que eu acho que o que te fez chegar a ser a maior autoridade, na minha opinião, em cartórios, nessa parte administrativa, jurídica, contábil, vamos dizer assim, foi o fato de você colocar o teu sonho lá de trás de querer ser físico nuclear, de resolver problemas, na frente do dinheiro. E isso é difícil quando se precisa de dinheiro, né? E quando você entrou aqui, você precisava vender, né? Você tinha uma necessidade grande de vender. E você conseguiu colocar na frente a dor do cliente, né? É segredo de várias startups que são lançadas e que se desenvolvem rapidamente, que são vendidas por milhões. Não pensar em obter o dinheiro, mas e sim em resolver a dor. Então, eu acho que foi isso que te destacou e que fez você evoluir dessa forma aí. Engraçado, né? Você falou isso e me lembrou a época, quando eu comecei no Serac, porque quando eu fui convidado para trabalhar no Serac, na área de vendas, eu fui convidado sem ter salário, né? Eu tinha uma ajuda de custo, essa ajuda de custo era, naquela época, era um valor de R$300 por mês, onde eu tinha que usar esses R$300 para visitar. Ou seja, eu tinha que pôr combustível no meu carro para viajar, para fazer visitas e trazer clientes. Só que assim, no primeiro momento que eu fui contratado, eu comprei um notebook, porque eu sabia que eventualmente eu ia precisar de um computador
de uso pessoal que estivesse comigo em qualquer lugar, e esse computador eu pagava R$360 por mês. Então, já no primeiro mês eu não tinha dinheiro nem para pagar o computador. Mas você vê, ó, outro aprendizado aqui. Hoje a gente prega, hoje a gente tem a nossa área educacional, que a gente ensina empresários a crescerem, né? E a gente prega exatamente isso. Comece pequeno, mas pense grande. E eu lembro que eu te critiquei quando você comprou esse notebook. Falou, pô, Alberto, espera, cara. Você vai comprar. Você comprou o melhor que tinha. Acho que você comprou o melhor que o meu. Eu não lembro. Eu lembro do meu, mas eu não lembro que você vai chegar, você vai poder comprar um notebook, né? Hoje a empresa disponibiliza notebooks da empresa para as pessoas, mas naquela época a gente também não conseguia fazer isso. Pois é. Eu falei, espera, né, Alberto? Mas eu estava errado, porque você estava certo ali. Você começou pequeno, mas estava pensando grande. É lógico, de novo, com responsabilidade, né? Tem responsabilidade. A minha, eu falo nas redes sociais, inclusive, sobre liberdade, sobre felicidade. E a liberdade é você poder fazer aquilo que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, mas com responsabilidade. Senão você deturpa a condição de liberdade e acaba voltando para a prisão, né? Isso é mais filosófico, a gente vai deixar para um outro momento. Mas assim, você estava certinho, né? Você não podia também dar o passo muito maior do que a perna, mas você deu o passo maior do que a perna, né? E não se arrependeu, né? Conseguiu e chegou onde você está agora. Isso foi em 2007. E em 2008 eu estava dentro de um cliente, eu fiquei quase 1 ano e meio dentro do cliente, trabalhando com esse notebook, fazendo auditoria. Então, lógico que nos primeiros meses foi muito complicado, mas eu lembro que logo no primeiro mês eu consegui conquistar um cliente bom, de DOI na época, cujo valor dos honorários que eu recebia, do percentual que eu tinha de comissão, me ajudou muito. Não foi enfim, eu volto a dizer, a sorte tem que acompanhar o profissional, né? Mas eu sou muito grato à sorte, lógico, e a você, né? Ao Serac. Toda vez que eu falo isso, você e outras pessoas que eu já também agradeci, sempre falaram que não é só sorte, é a competência também, né? Então eu fico feliz em ter competência e ter tido muita sorte. Muito bem, antes que a gente entre na tua trajetória no Serac, até eu queria que você falasse aos nossos espectadores todos os serviços que o Serac presta, porque ainda hoje a gente é a maior empresa que presta serviço para cartórios no Brasil, mas ainda hoje eu vejo profissionais ligados a cartório, titulares ou não, que falam assim, pô, não sabia que vocês faziam isso, né? Então eu queria que você deixasse um recado, mas ainda não é agora, com todos os serviços que nós fazemos, mas eu quero, para fazer a ligação de uma passagem para outra, eu quero dizer, aqui deixar gravado, por que eu acho você a maior autoridade, né? O Alberto, na trajetória dele, quando ele assumiu, né, os cartórios, que eu me afastei um pouco da área de cartórios para cuidar das outras áreas da empresa também, uma forma mais geral. O Alberto praticamente assumiu, né, a área de cartórios. Hoje tudo que eu preciso resolver dos cartórios eu converso com o Alberto. Ele criou sistemas, criou serviços aqui dentro e conseguiu inclusive mudar prazo de lei, né? Teve uma alteração na legislação que fez com que o prazo que a gente teria para cumprimento de uma obrigação para os cartórios, que é último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador da obrigação, ou seja, se uma obrigação ocorreu no dia 1º, né, se uma situação, um fato ocorreu no dia 1º de um mês, tem até o último dia do outro mês, do mês seguinte, para cumprir essa obrigação, ela passou a ser praticamente imediata. E o Alberto, pelas conexões que ele tem, ele conseguiu
alterar esse prazo para 3 dias, né? Foi 3 dias? 3 dias. 3 dias. Que também é... E aí, consequentemente, junto com a gerente da operação, que é a Fabiana, que é a pessoa que entende mais de DOI no Brasil, também na minha opinião, eles refizeram o departamento para de 30 dias ou às vezes quase 60 dias de prazo, entregassem a obrigação em 3 dias. Né? A gente ouve muita coisa, né? Vai acabar o departamento, vocês não vão fazer, não vai ter mais serviço de DOI para fazer. Você também, né? Ouvia muita coisa aí a gente ouve no até começo, hoje, né? Vai lá para a África, você trabalhou na África, pois né? Como se senta que lá vem história. como se você fosse na selvagem. Né? Então, mas aí a gente mostra com o trabalho. Mas é por isso que eu digo que o Alberto é a maior autoridade em cartórios no Brasil, na minha opinião. Alberto, fala aí quais são os nossos serviços. A gente brincou pouco, né? E a gente é tido aqui, não será como brincalhão, então vamos contar o negócio do tiro ou não? Vamos, Vamos contar. Então, você quer vamos contar? Vamos lá. No 5º ano de faculdade, estávamos... Isso é verdade, tá? Aconteceu com a gente. Nós tínhamos um grupo de estágio que a gente ia cada hora com o carro de fazer o cumprimento do estágio do curso de Direito. Nós tínhamos um grupo de 5 pessoas. Então era eu, o Martins, o Edson, o Carlão e o Seu José. O Seu José era um coronel aposentado do Corpo de Bombeiros e, como todo coronel, ele ficou com a arma da época, né? Ele tinha uma arma, ele tinha uma 380 e ele andava com a arma para todo lado. E o Seu José... Ele, naquela época, era um pouquinho mais velho do que hoje nós somos, né? Tinha um pouquinho mais idade do que temos hoje. Só uma parte, tá? Qualquer identificação é mera coincidência, os nomes foram trocados, não são esses nomes, tá? E aí, ele, enfim, íamos para vários tribunais, né? Porque nós tínhamos que acompanhar as sessões e audiências e colocar isso a termo, porque isso fazia parte do estágio. E numa das vezes que nós fomos lá a uma audiência, ele pegou a arma e estava mostrando a arma. Como eu já tinha manuseado várias vezes... Um detalhe, a gente estava no carro, estava frio, o carro todo fechado. A gente estava dentro do carro, o carro... Eu estava dirigindo. Todo fechado, dele. O Martins ao volante, ele ao lado do Martins, e nós 3 sentados atrás, eu no meio, o Carlão e o Edson, um de cada lado. lado. Um Fiat Palio. Exatamente, um Fiat Palio. E, como eu disse, o Seu José já era aposentado, velhão e tal. Quando eu peguei a arma na mão, eu desmuniciei a arma, tirei a cápsula que estava na câmara, tirei o carregador, e aí ele pediu a arma de volta. Eu falei, Seu José, eu vou colocar o carregador e vou dar para o senhor a arma. E quando eu passei a arma para ele, ele golpeou, né, puxou enfim, ele deu golpe naquela arma. O Rafa já está rezando ali, já está esperando o que vem aí. E eu falei, Seu Zé, a arma carregou, você tem que tomar cuidado. E aí, quando ele olhou para mim, ele atirou. Deu um tiro. Pau! Bom, enfim. Carro fechado, frio, o zumbido tá até agora. Ele contando, tá até agora no meu ouvido assim. Esse tiro, a minha maior preocupação foi para onde foi o tiro. Em quem pegou, se é que pegou em alguém. Então, a primeira pergunta que eu fiz, Martins, você tá bem? Tava dirigindo, o carro tava andando. Então não sei se ele vai lembrar, mas ele falou, não, tô bem. Em mim não foi. Não senti nada. E aí, nem no Edson e nem no Carlão. Falei, Seu Zé. E aí o Seu Zé não respondia. Falei, Seu Zé, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, porque quase deu o segundo tiro, porque a sorte foi, ainda ele mostrou pra gente, o dedo dele é que travou
o cão lá para não dar o outro tiro. Aí ele desmuniciou tudo. Aí a gente parou o carro, fomos ver aonde ele tinha dado o tiro. O tiro entrou no painel, o tiro foi para dentro do motor. Então, por sorte, só furou o painel. E também não parou o motor. E não parou o motor, isso significa que não teve nenhuma consequência aquele tiro, a não ser na consciência do próprio Sr. José, que nunca mais usou a arma. Ele chegou... Na semana seguinte, ele entregou a arma. Ele falou que chegou em casa e se achou muito, enfim, irresponsável e nunca mais usou aquela arma. O Sr. José, infelizmente... morreu logo depois do término da Mas da não faculdade. foi com nenhum tiro. Mas também não foi com nenhum tiro. Moral da história, nenhum dos dois sabia atirar, nem o Alberto, nem o Sr. José. Não, foi, mas eu avisei ele, falei, Sr. José, a arma está municiada. Mas vamos lá, então, Alberto. Bom, então vamos falando dos nossos serviços. O Serac é um ecossistema de contabilidade que foi criado ou se tornou um grande auxiliar dos titulares de cartório, de registradores e notários. Porque nós existimos para transformar a vida deles, ou a vida de vocês que nos assiste, para trazer tranquilidade a vocês. Então hoje, os nossos maiores focos hoje são dos serviços de folha de pagamento, de execução de folha de pagamento, de execução de livro caixa fiscal e livro diário auxiliar, execução de DOI em terreno da União, que também é necessário nos estados e nos municípios que ainda têm terreno de União, envio de informações ao COAF, ao sistema do COAF, DOI, falei de DOI? Falou. Então é folha, DOI, DOI-TU, SIS-COAF, livro caixa, livro diário auxiliar e auditorias. Então, quase todo tipo de auditoria a gente faz. E muitas delas ainda são executadas por mim. Eu estou treinando pessoas para me auxiliarem nessas auditorias, porque é muita gente solicitando esse tipo de trabalho, muitas vezes eu não dou conta de fazer tudo sozinho. Então, eu tenho viajado muito fazendo auditorias aí em todo o Brasil, em vários estados brasileiros, em decorrência da necessidade que vocês têm de ter certeza de que o controle financeiro ou do controle contábil de vocês é bem feito. Então, fora todo esse trabalho que a gente faz de execução dentro dos sistemas operacionais e dos sistemas contábeis aí dos cartórios, a gente também tem a execução de trabalhos vinculados à própria pessoa física do titular quando ele pretende abrir uma PJ ou quando a sua esposa tem uma PJ, quando ele pretende fazer, por exemplo, quando ele se preocupa com a questão sucessória. Então, trabalhamos nesse sentido, ajudando esses titulares e suas famílias a criarem empresas para melhorar ou para garantir essa questão sucessória deles, né? Semana passada mesmo, eu fiz uma reunião com um grande registrador para uma abertura de empresa, porque ele estava querendo comprar um imóvel com um valor muito alto, e ele queria abrir uma empresa para alocar esse imóvel lá. Então, além disso, né, Alberto, me permita complementar, nós temos a parte educacional, que foi... será que ele passou por vários momentos e chegou de uma empresa em dívida a uma empresa hoje multimilionária, como eu disse, o maior ecossistema contábil do Brasil. E nós, baseado nessa experiência que vivemos, a gente lançou o educacional para empresários, que ensina o empresário
né, que passa muito pelo que nós passamos a chegar onde nós chegamos. E nós consideramos o titular de cartório também um empresário. Apesar de ter ali o serviço que é prestado, é serviço público, mas a gestão do cartório é de um empresário. Então nós temos várias frentes aí de ensino, como marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, como contratar. Nós temos redes sociais, tudo isso que serve tanto para o empresário como para o titular de cartório. Nós temos alguns titulares que já movimentam as redes sociais e que assim ampliam a prestação de serviço para a população, né? Prestação de excelência que fazem nos seus respectivos cartórios, que produzem os documentos públicos com excelência. Divulgar isso mais para a população, até como instrução para a opinião pública, que às vezes tem uma ideia distorcida do que é um notário ou um registrador. Então isso também, a gente tem o Missão Cartórios, que cuida dessa parte, e os serviços educacionais correlatos aí. Verdade. Nós somos um ecossistema hoje com cerca de 10 mil clientes. E desses 10 mil clientes, 1.500 mais ou menos são cartórios em pelo menos 20 estados da federação. E temos hoje uma carteira com pelo menos 8 mil alunos nessa parte educacional. Você tem uma piada de cartório para contar, não? Putz, piada de cartório... Eu não tenho uma piada, mas eu tenho enquanto você pensa aí, eu tenho uma ocorrência engraçada comigo com um cartório. Eu estava numa cidade do interior, perto de Sorocaba, mas eu não lembro o nome da cidade, era bem pequena. E eu fui... Não, minto, não era perto de Sorocaba, perto de São Roque. E aí eu fui num cartório de registro civil, né? E o titular estava conversando com um amigo lá e eu acabei participando da conversa, né? E aí o titular estava explicando e naquele jeito de falar do caipira, né? Falou, então o pai veio registrar a criança aqui e aí eu perguntei, como vai ser o nome? Aí o pai falou, Pico. Aí eu falei, como assim? Pico? É o nome que a gente quer botar é Pico. Tá, mas e o sobrenome? Não dava para pôr sobrenome não, o pai falou. Mas por quê? A criança nasceu prematura, tá fraquinha, é só Pico mesmo. Se eu botar sobrenome, ele não aguenta. Isso é verdade. Eu não sei se é invenção do titular do cartório ou se o pai falou isso mesmo, né? Eu tenho uma que é assim, que o sujeito foi arrumar um emprego e o entrevistador falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, Papipa Paulo. O professor é gago? Ele falou, não, o oficial de registro civil é que era sacana e colocou, meu pai era gago. Meu pai era gago, ele falou e o oficial registrou lá. Muito bom. Alberto, estamos chegando ao final, muito legal, a gente vai voltar outras vezes com outros temas para o pessoal de cartório, para distrair o pessoal de cartório. E eu queria a mensagem final sua para quem nos assiste. Acho que a mensagem final é você ser persistente naquilo que você sonha, né? Eu sempre sonhei em chegar a algum lugar e sempre achei que um dia a minha vida ia mudar nesse sentido. Então, quando e aí o Martins falou, né, que essa questão dessa passagem de tempo que eu contei minha vida aqui em alguns minutos, eu nunca me satisfiz com aquilo que eu era, eu sempre quis ser algo diferente, algo melhor. Então, quando eu era dono de um Lava Rápido, eu olhava para o mundo e falava, pô, isso aqui não é eterno. Então, se isso aqui não é eterno, o que eu posso fazer para mudar a minha vida, para chegar num outro patamar? E pensando sempre dessa forma, eu fui galgando, eu fui adquirindo conhecimento, né? Então,
Eu nunca deixei de aprender ou de querer aprender. Então, hoje eu sou advogado, sou contabilista, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, eu tenho um MBA em Controladoria e Gestão de Contabilidade e acabei de concluir um MBA na USP de Gestão de RH e entidades sustentáveis. Então, eu, assim, com 63, quase 64 anos, eu ainda penso em tentar fazer alguma outra coisa. Penso em voltar a estudar, porque eu sempre, quando perguntado, principalmente para os jovens, eu falo, vocês têm que adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento não é só ir para os bancos da universidade e aprender. É a vida também. A vida ensina muito. Então, respeita pai e mãe. Né? O Martins aqui sempre fala, eu nunca vi ninguém bem sucedido que não respeitava pai e mãe. Então, a mensagem que eu poderia deixar aqui lutem, batalhem, né? Nunca parem, porque se um dia você parar, você deixa de viver, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bem, eu vou deixar uma mensagem final também. A palavra de hoje, do podcast de hoje, é movimento, né? Movimento para conseguir liberdade, e liberdade é uma medida da felicidade. O Alberto, além de tudo isso que ele falou, ele também é doador, ele ajuda as pessoas, né? Não só com recursos financeiros, mas também com conhecimento, né? Tá se transformando em professora. As entidades ligadas a cartório o têm convidado para palestrar. Inclusive, nós dois vamos juntos em novembro para Coimbra, na Universidade de Coimbra, fazer um curso de Direito lá, também ligado aos cartórios, com alguns titulares ou profissionais. Um curso de registro de imóveis, aliás. De registro de imóveis. Então, assistam Cartórios Cast, né? Temos vários episódios aí gravados com gente importante, titulares, pessoas importantes do Serac que trabalham com cartórios e também pessoas, advogados, que de alguma forma têm uma ligação com cartórios. Esse foi mais um Cartórios Cast. Estejam com a gente, inscrevam-se, curtam, compartilhem.